Bom, vamos virar a página aqui, olha, são 12 horas e 43 minutinhos, aqui ao meu lado, já deu o seu boa tarde, né, o Auriel Filho. Estou muito feliz de ter você aqui, viu? Né? Então, para que o telespectador possa saber um pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho quem é Auriel. Você disse que nasceu em Recife, mas chegou aqui com 3 anos, então, um guarulhense, né? Tem uma formação na área de psicologia. Boa tarde, viu? Boa tarde a todos. Nasci em Recife, cheguei aqui com 3 anos, né, em Guarulhos. Sou guarulhense, né? Sem dúvida. Só que é minha cidade, né? Eu quero o melhor para ela. E me formei em psicologia. Fui atleta, né? Fui atleta da cidade. Você jogou né? futebol pela cidade, futebol de salão e futebol de campo, Futebol de campo e futebol de salão. O futebol de campo foi com o Padovez. Opa, um abraço ao né? Padovez. Disputei com o Padovez e com o Ney. Jogos regionais, jogos abertos? Jogos regionais e abertos. Depois joguei no futsal com 5 estrelas, que o Benê foi presidente Sim. na época. E depois ao Impro, com o Miltinho, né? É um elenco maravilhoso, né? Um elenco maravilhoso, né? Uma equipe fantástica ao Impro, né? E aí, quando começou a questão do futsal crescer na cidade, eu passei no curso de psicologia. Sim. E aí eu tive que optar, né? Estudar, né? E aí fui lá para psicologia. Legal. Fora esse trabalho que eu vou mostrar daqui a pouco, e nós vamos entrar nesse assunto, você tem outras obras, né? Publicadas. Você é um romancista? Posso te chamar, se qualificar dessa forma? Sim, eu sou um romancista. Mas, assim, eu gosto de escrever sobre tudo. Sim. Né? É que o romance, para mim, é mais desafiador. Sim. Escrever um romance não é uma coisa fácil. Né? Envolve personagens, enredo, desfecho. Né? Mas eu escrevo poesia. Sim. Eu escrevo crônicas. Legal. Né? Eu escrevo roteiro para filme. Eu escrevo roteiro para cinema, para novela. Deixa eu mostrar essas obras então, aqui, vou pedir para a produção me ajudar coisas. aqui. Depois a gente vai entrar no assunto que traz aqui, que é a psicologia do esporte. Deixa eu ver se consigo, olha. Tem essas obras são 40 dias no deserto. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui, olha. 40 dias no deserto. Auriel Filho. Tenho aqui O Ano que Passou também. Aqui. Só um detalhe, Ulisses. Oi, pode ficar à vontade, viu? O ano que passou, eu escrevi metade no Brasil e metade em Buenos Aires. Né? E tem esse aqui, o Digby, ou Digby? É Digby Dexter. Digby e Dexter. Tá aqui. Também do Auriel Filho. Legal. Essas obras estão no mercado? Estão no mercado. Quem quiser, tiver interesse? Tem interesse em entrar no site da Livraria Cultura ou ir na Nobel, aqui do Maia, né? Que é pertinho, né? Fica melhor. Que estão tudo lá. Sim, legal. E tem esse aqui na Rua da Solidão Noturna. Da Solidão Noturna. Que é de poesia e imagens, né? Sim. Legal. E ficou faltando um, porque estava um pouco esgotado. Só tem na livraria da Nobel, lá no Maia, que é o Mistério de Mona Lisa, né? É uma trama policial que eu faço em São Paulo com as obras do Leonardo da Vinci. Produção, eu vou separar essas obras, né? Ele tá aí, olha. Tá aí. Legal. Ele vai deixar essas obras com a gente e em outros programas a gente vai estar mostrando. Temos que valorizar esses profissionais aqui da cidade, né? E autores de obras tão importantes como é o caso do Auriel. Mas vamos falar um pouquinho dessa outra obra, que é essa publicação, né? Aliás, ele não está publicado, né? Mas é uma obra que você já encerrou, está fazendo algumas adaptações, que é Autoajuda Esportiva. Né? Está aqui. E fiz questão que você viesse aqui, e falo isso ao telespectador, até pela minha própria atividade. 40 anos militei no esporte, há 11 estamos fazendo o programa aqui, o Câmara Esportiva. E, Auriel, eu queria ouvir de você, né? Eu sempre disse, sempre tive isso comigo, para que você, quando se fala em alto rendimento, resultados, seja qual for a competição, você precisa de várias situações. O atleta precisa receber um bom treinamento, precisa ter uma parte física também bem trabalhada, uma alimentação, que é a parte nutricional, enfim, né? Um atendimento médico, né? De excelência. E sempre defendi essa questão da participação do profissional na área de psicologia, né? Que é o teu caso, você atua isso, tem experiência nesse sentido. Foi isso que te motivou a escrever essa obra? Foi sim, porque quando eu estava me formando na psicologia, eu via que tinha literatura, mas assim, literatura europeia, né, sobre psicologia. Tinha também estudado um pouco sobre a seleção brasileira nos anos 70, né, que foi campeão, que tinha o João Carvalhais, que não era assim tão embasado na psicologia, mas ele trabalhava com essa coisa interpessoal.
e ajudou muito a seleção na Copa de 70. Então isso daí me motivou, né? Apesar que no começo eu queria fugir do esporte. Na verdade, um amigo, o Cássio, né, que é professor lá no colégio Marconi, né, o Cássio, ele pegou e me chamou e falou: estou com um problema e eu preciso de um psicólogo, vamos fazer uma equipe multidisciplinar. E foi aí que começou eu trabalhar com esporte como psicólogo, né? Queria aproveitar e mandar um abraço para o Cássio, profissional que eu tenho o maior respeito. Né? Legal. E aí, uma experiência que acabou dando certo naquela oportunidade. Não, acabou dando super certo, né? Mas aí eu tinha esse lado escritor. E aí eu falava assim, olha, eu tenho que escrever um livro sobre psicologia. Não é possível, né? Tem muita pouca literatura, ainda a Katia Rubio, né? Era poucas. Eu me lembro que tinha a Suzy Fleury, que não escrevia os livros, mas ela foi palestrante no Corinthians, ela fazia as palestras. E aí eu falei assim, opa, vamos escrever. E aí eu comecei a desenvolver através das experiências na prática, né? Tá. Porque uma coisa é você chegar numa equipe, dar uma palestra e ir embora. Eu fiz ao contrário. Eu vivia o dia a dia, no treino, conversando com o atleta, orientando o preparador físico, orientando a diretoria da equipe, o técnico. Então eu fazia um trabalho completo. Tá. Quando a direção deixa você trabalhar, você consegue desenvolver o seu trabalho. Agora, quando não tem uma dificuldade, te convida e não te deixa trabalhar, aí a coisa fica mais difícil, né? Legal. Bom, essa experiência lá com o Cássio, você teve outros, você estava me falando em off, né? Sim. O pessoal do voleibol, Sim. daqui da secretaria, Sim. categoria juvenil, né? Juvenil, eu tive, essa experiência foi muito rica, né? Porque foi uma equipe que perdeu todos os jogos no primeiro turno, né? E aí elas me pediram como amigo. O técnico liberou elas, e aí eu fiz um trabalho com elas, e graças, né, no segundo turno elas ganharam tudo e foram campeãs, né? Eu tenho até eu coloquei uma imagem um dia desses, né, para lembrar que elas foram campeãs, né? E é muito bacana isso, né? Eu sei que elas que fizeram toda a parte. Eu só dei uma pequena ajuda. Não, faz parte. Eu dei uma, Esse eu dei trabalho uma, tem que existir. Lá fora, né? A gente, países que... Eu identifico sempre como termômetro uma Olimpíada, né? Sim. Países que aparecem sempre com, né, com uma história aí de resultados altamente positivos, né? Estados Unidos, Sim. Japão, enfim, Canadá, China. A questão psicologia, não se tem um trabalho que não tenha a presença de um psicólogo, né, inserido nessas questões da formação. Aliás, não só no alto rendimento, já começa na base, né? Sim. As grandes potências esportivas no mundo, elas trabalham com uma equipe multidisciplinar. Aliás, a primeira equipe multidisciplinar que teve na cidade foi o ADEASA. Sim. O ADEASA, no começo, ele montou uma equipe multidisciplinar com 2 fisioterapeutas, eu de psicólogo, uma scoutista, a nutricionista que acompanhava, o técnico, o preparador físico. E nós éramos todos voluntários no ADEASA, né? E nós começamos com essa equipe multidisciplinar. E essa equipe multidisciplinar, ela foi fazendo um trabalho tão grandioso que as equipes principais do Corinthians, do São Paulo, começaram também a pensar nisso. Porque antigamente, você se lembra que tinha o massagista, não era o fisioterapeuta. Né? Então a gente mudou um pouco a mentalidade de muita gente que precisava trabalhar como equipe multidisciplinar dentro da área do esporte. Sim, né? legal. Então foi muito bacana isso. O teu olhar sobre isso hoje, na questão da prática esportiva aqui do Brasil, teve uma evolução? Hoje se olha essa questão, se tem um outro olhar para essa questão? Olha... Ou ainda há certo... Não, cresceu assim, de profissionais trabalhando no esporte. Tá. Você pega as grandes equipes, você pega a Palmeiras, você pega o São Paulo, você pega o Corinthians, tem. Só que ainda assim, o olhar do dirigente para nós psicólogos é assim, que você vai ganhar o jogo. Ou seja, nós somos parte do trabalho. Sim. Né? Igual você falou, tem todo um trabalho voltado. Tem o técnico, tem o preparador. Cada um dentro da sua esfera de atuação. E o que acontece? Eles olham para a gente como a gente vai resolver com uma palestra. Contrata ele para dar uma palestra e na palestra ele vai resolver. Ele não vai resolver. Ele não vai. Não adianta. Você pode até dar uma palestra, o time ir bem, não sei o quê, mas você tem que ter o conhecimento no dia a dia. Você fazer o perfil psicológico do atleta, fazer o perfil psicológico da equipe, saber as dificuldades. Muitas vezes eu chegava em técnico e falava assim, olha, se você chamar a atenção muito daquele atleta, ele não rende. Mas se você for com mais
carinho, ele vai render. E tem outros não, tem outros que quanto mais você aperta, mais ele... Mas ele rende. Com certeza. Então as equipes campeãs, vamos pegar aqui o handebol, que foi um dos grandes campeões aqui, o handebol feminino. Uma história bacana o handebol. Uma história bacana o handebol. Você olhava para aquelas mulheres jogando handebol e você via que todo mundo tinha um perfil forte e que elas se davam, eram campeãs direto. Sei. Porque cada uma tinha o seu perfil, mas elas eram fortes. Entendi. Né? Elas enfrentavam as coisas e também tinha, claro, uma grande... por trás tinha uma grande estrutura também. Legal. Está aqui essa obra, né, do Autoajuda Esportiva, a Psicologia no Esporte. É uma obra que está concluída, ainda tem alguns acertos que você me falava, né? Sim. Está aguardando aí uma oportunidade para editar esse trabalho? Na época, quando surgiu uma editora, eu queria muito publicar. Só que faltava alguns detalhes de publicação, que é coisas de contrato e tal. E aí eu deixei, falei, não, vou deixar para alguma vez. Aí depois eu comecei também um pouco a me decepcionar com os dirigentes do esporte. Eles não olham o psicólogo com a visão de o psicólogo para trabalhar o atleta, para trazer a saúde mental, para dar aquele conforto psicológico para ele desenvolver o melhor trabalho. Eles pensam para o psicólogo muito diferente. Principalmente, às vezes, as equipes que não têm tanto nome, né? Eles pensam assim. Olha, o fato que ainda há no mercado, né, principalmente no futebol, né, e aqui não estou fazendo nenhum demérito, nenhuma crítica ruim, né? Mas a gente sabe que tem no mercado de trabalho técnicos, né, da antiga, que não vivenciaram isso, e de repente fica até mais difícil de você inserir isso, porque eles também não tiveram. Né? Mas eu acho que essa geração nova que está chegando, com formação universitária, a própria exigência, né, para que as pessoas sejam credenciadas, está aí o CREF, né, o Conselho Regional de Educação Física, é obrigado a ter hoje, né, o elemento sai da faculdade e precisa estar credenciado, então talvez isso comece a trazer uma outra visão para essas questões todas, não só na psicologia, né, a presença de outros profissionais também no contexto da prática esportiva. Não, né? Até mesmo na questão da fisioterapia. É importante um fisioterapeuta acompanhando os treinamentos. Sim. Não simplesmente, olha, se machucou e você vai lá em tal lugar e você vai se tratar. O fisioterapeuta no dia a dia, ele acaba fazendo prevenção com aquele atleta que pode se machucar grave. Eu ia falar isso, né? No caso da psicologia também há prevenção, Sim, né? Não é só a recuperação de uma lesão ou de uma questão certeza. Emocional, mas também você atuar na prevenção. Por isso a obrigatoriedade da atuação constante, né? Não é uma palestra que vai resolver, como você bem disse, você falou a do situação Flamengo, de uma equipe. Você falou do Flamengo, por exemplo. Você vê, o Flamengo ele está tentando se reestruturar, está tendo patrocinador agora, tal, e está numa situação difícil. Você vê que tem bons profissionais lá, né? Com certeza o presidente, o Edinho, ele quer o melhor para o Flamengo, luta pelo Flamengo, tal. Mas às vezes a gente precisa também começar a planejar de uma outra forma também esse trabalho mais cedo para que dê frutos, né? Porque o Flamengo está na hora de subir mesmo. Legal. Subir. Olha, isso aqui, gente, eu fico aqui, viu? Olha, eu até conversei com a produção, nós vamos trazer a doutora Amélia, que faz o nosso Qualidade de Vida, para a gente esmiuçar mais esse assunto da psicologia do esporte com você. A Amélia que trata da qualidade de vida, né, aqui no nosso programa. Tenho certeza que vai ser um programa maravilhoso. Eu vou agradecer a tua presença. Só antes da gente encerrar, eu tenho observado nas suas atividades profissionais, você também tem essa questão de se preocupar na questão do esporte da cidade. E você tem promovido encontros interessantes aqui na Livraria Nobel, não é isso? Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Então, é uma parceria, né, com a Livraria Nobel, né, com a Vera Novo. E eu fiz os grandes debates de esportes o ano passado. Pois a gente acompanhou, né? Fizemos a agenda para estar presente. Eu estive uma vez com você lá, né? Falando um pouquinho sobre esporte, mas, poxa, que bacana fizemos grandes debates, levamos o prefeito, o vice-prefeito para debater com os desportistas. E, com certeza, eu torço, sabe? Como guarulhense. E você sabe, Ulisses, sou igual a vocês que torce também. Você estava com os olhos aí marejados falando aí do projeto aí do pessoal de adaptados e tal. Sim. E a gente torce para que a cidade ela volte a ser a capital nacional de esporte. Sem dúvida. E com isso, só com política pública de esportes. Sim. Né? Lei de incentivo, fundo, tem que haver isso. Né? Lei de publicidade. Né? E a gente precisa criar ferramentas
para que o esporte volte a ser o grande que foi. E que não fique só no discurso, né? Não. É isso Tem que mesmo. ter atitude, né? A gente vai ficando experiente e a Sei. gente quer prática. Legal. Olha, muito bom receber o Auriel Filho aqui, viu, Auriel? Obrigado a você. O nosso carinho, nosso programa é curtinho, mas legal. Deu para ter uma ideia do teu trabalho. Quero realmente, viu, produção? Quero que a Miri sente com o Auriel, converse sobre essa obra bacana. A gente vai trazer isso para um programa especial. Vamos falar aí dessa publicação maravilhosa, né? Agradeço. Publicação porque ainda não está publicado, mas é uma obra que já está aqui na minha mão, né? E a gente vai conversar sobre isso. Legal. Eu utilizo muito isso daí quando me chamam para trabalhar com equipes. Legal. Legal. Auriel, uma boa tarde para você, viu? O nosso carinho. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Ulisses, ao Câmara Esportiva, TV Guarulhos. Muito obrigado a todos. Legal. Pois é, gente da cidade, gente nossa, um excelente profissional, né? Tomara que tenha os espaços que merece, né? Para que essas obras cheguem até o nosso munícipe, né? Olha, a Secretaria de Esportes tem que ficar atenta aí à presença do Auriel para debater esses temas, sem dúvida nenhuma, vai ser um ganho interessante. Tomara que as coisas aconteçam dessa forma, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, tenham todos uma ótima tarde e o Câmara Esportiva volta amanhã, né? Sempre às 12h30. Até lá, se Deus quiser.